Durante quase 3 décadas, a comunidade ribeirinha de Foz do Breu viveu às margens do rio Juruá como se o mundo se encerrasse ali. Sem energia elétrica regular, com acesso apenas por barco, os dias seguiam o ritmo da floresta, das águas barrentas e das promessas do céu. As noites, quando não eram vencidas pelo canto dos sapos ou pela luz trêmula das lamparinas, pertenciam ao silêncio. Foi em uma dessas noites, 14 de junho de 1997, que a voz mais escutada da vila desapareceu para sempre. O pastor Samuel Batista era um homem de presença, alto, pele escura como a terra molhada, terno preto mesmo sob o calor úmido da Amazônia e sempre com uma Bíblia desgastada sobre o braço. Tinha vindo do Maranhão muitos anos antes, ainda nos anos 80, quando os cultos evangélicos itinerantes se expandiam pela floresta como resistência espiritual às transformações violentas da região. Ele não só pregava, ajudava a construir as capelas com as próprias mãos, levava medicamentos em pequenas viagens de canoa e batizava crianças em igarapés de águas escuras. Em Foz do Breu, ele era pastor, conselheiro e, para muitos, a única voz que ousava falar quando todos preferiam calar. Naquele sábado, o culto começou mais tarde que o normal. A chuva da tarde havia encharcado o solo ao redor da capela de madeira, deixando a entrada coberta por barro vermelho escorregadio. Ainda assim, cerca de 25 pessoas se reuniram para ouvir a palavra de Samuel. Segundo uma moradora chamada Dona Antônia, hoje com mais de 80 anos, aquele culto foi diferente. Ela lembra que Samuel pregou por quase 2 horas com voz embargada, como se soubesse que estava se despedindo. Leu passagens do livro de Jeremias, falou de coragem e obediência e encerrou com uma frase que mais tarde muitos repetiriam entre cochichos. Nem toda ausência é abandono. Às vezes, é proteção. Após o culto, enquanto os fiéis se dispersavam sob a luz da lua cortada por nuvens pesadas, 3 homens desconhecidos permaneceram próximos à entrada da capela. Estavam encostados em um dos bancos externos, conversando baixo. Eram forasteiros. Isso era evidente. As roupas secas apesar da chuva da tarde, os rostos que ninguém reconhecia e o modo como olhavam ao redor sem sorrir. Samuel os abordou de forma tranquila, como fazia com todos. Conversaram por alguns minutos. Nenhum morador se aproximou. Era comum que viajantes passassem por Foz do Breu, vindo de alguma frente de garimpo mais adiante. O que ninguém sabia naquela noite era que aquela seria a última vez que veriam Samuel. No dia seguinte, domingo, por volta das 6 horas da manhã, o jovem Lourival, então com 16 anos, foi quem notou algo estranho. Ao passar pela pequena casa onde Samuel dormia, viu que a porta estava entreaberta. Não era comum. O pastor era metódico, trancava tudo antes de dormir. Lourival chamou, esperou, silêncio. Entrou devagar, tudo parecia intacto. A rede ainda armada, a lanterna sobre o tamborete, a mochila missionária em um canto com as roupas dobradas com precisão, mas o terno preto e a Bíblia de couro escuro, os mesmos que ele havia usado no culto na noite anterior, não estavam em lugar nenhum. Nenhum sinal de luta, nenhuma marca no chão de tábua, apenas um vazio seco no ar, como se algo tivesse sido arrancado dali com muito cuidado. A notícia correu rápido pela vila. Naquele domingo não houve batismo nem oração. O banco de madeira onde Samuel costumava se sentar ficou vazio. Durante 2 dias, grupos de moradores vasculharam as trilhas que levavam ao rio, entraram na mata, bateram em casas afastadas. Nada. Era como se Samuel tivesse evaporado com a névoa da manhã. O mais inquietante era o silêncio que se formava em torno de qualquer tentativa de explicação. Alguns comentavam em voz baixa que os homens vistos na noite anterior tinham sotaque do Pará, onde o garimpo ilegal avançava sobre reservas extrativistas. Outros diziam que Samuel vinha recebendo recados para parar de falar demais. Desde o início daquele ano, ele vinha insistindo para que os moradores denunciassem a presença de dragas de ouro no Rio Breu,
bem como os impactos do desmatamento clandestino nas margens do Igarapés. Poucos tinham coragem de acompanhá-lo. Todos sabiam que ali, a floresta escutava e devolvia o silêncio. A polícia de Marechal Thaumaturgo foi acionada, mas não chegou à vila antes de 5 dias. Vieram 2 agentes em um bote motorizado, recolheram um depoimento breve, olharam o quarto do pastor e foram embora. Nenhuma busca oficial foi feita. O caso foi registrado como desaparecimento voluntário de adulto. O termo foi escrito à caneta em um formulário padrão. Não houve investigação formal. A Bíblia não foi considerada prova. O nome de Samuel sumiu dos papéis com a mesma facilidade com que sumiu do povoado. A capela continuou funcionando com outro pastor enviado meses depois pela Missão Evangélica Regional. Mas algo havia mudado. Os cultos ficaram mais curtos. A frequência caiu. O novo pastor nunca usou o antigo quarto de Samuel. Dormia na casa de um ancião local. Com o tempo, uma nova estrutura de madeira foi erguida para acomodar os fiéis e a casa antiga foi trancada com um cadeado enferrujado. Ninguém mais falava o nome do pastor em voz alta. Era como se o próprio ar tivesse feito um pacto de esquecimento com a floresta. O relógio que marcava a rotina da comunidade seguia, mas uma pergunta pairava inacabada, como um versículo sem fim. Onde estava Samuel? Capítulo 2. Durante os primeiros meses após o sumiço, Foz do Breu oscilou entre a esperança irracional e o medo racional. Alguns acreditavam que Samuel tinha apenas seguido viagem, talvez para evangelizar outras vilas ainda mais isoladas. Outros, mais céticos, murmuravam que ele já havia cruzado o limite entre o rio e a terra que não fala. Mas ninguém falava disso em público. A ausência do pastor tornou-se parte da paisagem, como as casas de palafita vazias, ou o som abafado das chuvas em época de cheia. Passados 2 anos, em 1999, a capela de madeira onde Samuel havia pregado pela última vez começou a se deteriorar. O telhado de palha vazava, os bancos estavam apodrecendo e o altar improvisado começou a ceder. A liderança da comunidade decidiu construir uma nova capela de alvenaria, um pouco mais afastada do barranco do rio. Durante a mudança, ninguém ousou desmontar completamente a estrutura antiga. Ela permaneceu em pé, meio torta, com as janelas fechadas por dentro e a casa de Samuel ao lado, agora tomada por cipós e folhas secas. O novo pastor, enviado pela mesma missão evangélica de Rio Branco, era mais jovem e mais contido. Evitava comentar sobre o caso. Em uma de suas primeiras reuniões com os anciãos da comunidade, foi aconselhado a não tocar nesse assunto, especialmente com os mais velhos. Muitos dos que haviam estado presentes no culto de 1997 ainda moravam na vila, mas evitavam qualquer recordação pública. Havia, ao redor do nome de Samuel, uma névoa que ninguém conseguia dissipar e poucos queriam. Em 2002, 5 anos após o desaparecimento, algo estranho aconteceu. Um grupo de jovens pescadores relatou ter encontrado numa trilha antiga de garimpeiros desativada uma cruz de madeira fincada em uma clareira. Nela pendia uma pequena faixa de pano preto. Não havia nomes nem datas, apenas a sensação incômoda de que alguém estava tentando lembrar ou esconder. Quando voltaram ao local dias depois com um dos anciãos, a cruz não estava mais lá. Os rumores voltaram com força. Alguns diziam que a cruz havia sido colocada pelos próprios homens que levaram Samuel, como um sinal de silêncio cumprido. Outros que ele mesmo a teria deixado antes de fugir. Um morador mais corajoso chegou a sugerir que a capela fosse derrubada de vez e o solo revolvido para garantir que nada estivesse enterrado ali. A ideia foi rejeitada com veemência. Aquilo era solo consagrado, disseram. Mas por quem? Com o tempo, os rostos foram mudando. Muitos dos mais antigos se mudaram ou faleceram. A geração mais jovem cresceu ouvindo fragmentos do caso, histórias contadas em cochichos durante os cultos ou pescarias. Um dos poucos que ainda falava abertamente era Lorival, o mesmo rapaz que encontrou a casa aberta na manhã seguinte ao desaparecimento. Já homem feito, com filhos e netos,
Ele mantinha uma lembrança nítida do cheiro da madeira molhada no quarto vazio, da lanterna ainda acesa sobre o tamborete, e da sensação de que algo naquele quarto não havia apenas saído, havia sido arrancado. Em 2010, um jornalista independente de Cruzeiro do Sul apareceu na vila para investigar casos antigos de desaparecimento na região. Passou 2 dias em Foz do Breu, conversou com meia dúzia de moradores, tirou fotos da velha capela já tomada pelo mato e fez anotações sobre a ausência do pastor. Mas ao retornar à cidade, não publicou nada. Segundo fontes locais, ele teria sido aconselhado a esquecer essa história. Pouco depois, mudou-se para o sul do país. Então, veio outubro de 2011. Depois de uma semana de chuvas intensas, o solo da parte de trás da antiga capela começou a ceder. Uma encosta estreita, onde costumavam crescer bananeiras e samambaias, desabou parcialmente. Era um terreno pouco acessado, tomado por raízes, folhas úmidas e lama. No terceiro dia após o deslizamento, um grupo de moradores se reuniu para tentar conter a erosão. Entre eles, Lorival, agora com cabelos brancos e olhos ainda atentos. Enquanto cavavam para firmar estacas de contenção, bateram em algo incomum: uma lona azul grossa, rasgada, parcialmente coberta por terra escura e barro recente. Ao puxá-la, viram que havia algo dentro. Primeiro surgiu o tecido encharcado de um terno preto dobrado com estranha precisão. Em seguida, um livro plastificado com a capa gasta, mas legível. Novo Testamento. E por fim, um relógio de pulso de pulseira metálica parado às 21h47. Não havia corpo, nenhum osso, nenhum sinal de carne ou fragmento humano. Apenas aqueles 3 objetos. Os mesmos que todos lembravam ter visto com Samuel naquela noite de junho de 1997. Era como se ele tivesse se deitado ali invisível, envolto por seus últimos sinais de presença. A vila congelou. Durante 2 dias, o local foi isolado por cordas improvisadas. O pastor atual suspendeu os cultos por 1 semana. A velha casa de Samuel foi novamente visitada, mas nada havia mudado lá dentro. Apenas mais poeira, mais folhas, mais silêncio. A descoberta foi comunicada à polícia de Cruzeiro do Sul. 2 agentes compareceram após 4 dias. Fotografaram, fizeram perguntas protocolares e recolheram os objetos. Mas algo estranho aconteceu. Ao voltar à cidade, não registraram formalmente o achado. Nenhum boletim complementar foi incluído no processo arquivado de Samuel Batista. Quando meses depois uma ONG tentou acessar os documentos para cruzar com outros casos de desaparecimento, foi informada de que não havia material novo sobre o caso. A lona, o relógio, a Bíblia com a dedicatória de 1995, todos sumiram do sistema. Os moradores nunca mais os viram. O terreno, antes isolado, foi transformado pelas próprias mãos da comunidade em um pequeno jardim de plantas medicinais. Para não esquecer que ele passou por aqui, disse Lorival na época em entrevista informal ao rádio local. Mas a verdade é que depois de aquele outubro, o nome de Samuel voltou ao silêncio. Um silêncio mais denso, mais pesado. Não o da dúvida, mas o do medo. E a pergunta mudou. Quem naquele terreno quis esconder o tempo? Capítulo 3. Por mais que a descoberta de outubro de 2011 tivesse sido abafada oficialmente em Foz do Breu, ela nunca foi esquecida. A lona azul, o terno encharcado, a Bíblia plastificada com a dedicatória de Irmã Esther, o relógio parado às 21h47, tudo aquilo continuava a existir na memória dos que presenciaram a escavação, mesmo que os objetos tivessem sumido dos registros. O que antes era apenas um sumiço, agora ganhava contorno de ocultação. Alguém havia colocado aquelas coisas ali a menos de 20 metros do altar onde Samuel pregava. Alguém havia dobrado seu terno com cuidado. Alguém havia plastificado a Bíblia. Alguém sabia. E esse alguém talvez ainda morasse ali. No ano seguinte, 2012, um grupo de jovens da vila tentou organizar uma homenagem simbólica ao pastor desaparecido. A ideia era erguer uma pequena cruz no jardim onde os objetos foram encontrados. Simples, sem nomes, apenas um marco silencioso. Mas a proposta não teve apoio.
Os anciãos da comunidade, inclusive Lorival, pediram para não cutucar mais o chão. Alguns diziam que era por respeito ao local, outros para evitar problemas. Mas algo começava a mudar. Entre os jovens, muitos dos quais nem tinham nascido em 1997, crescia a inquietação com o que parecia ser um pacto de silêncio forçado. Um deles, Genderson, neto de uma antiga seguidora de Samuel, resolveu procurar mais informações. Conversou com moradores mais velhos, anotou datas, buscou arquivos antigos na escola da vila. Descobriu que no mesmo ano do desaparecimento, houve registros informais de movimentações suspeitas na região. Barulhos de motor à noite, árvores derrubadas fora das áreas de extração legal e a presença eventual de homens armados nas margens do rio Breu. Nada oficial, nada documentado. Apenas fragmentos, falas desconexas, lembranças incertas. Foi ele quem teve a coragem de ir até Cruzeiro do Sul para tentar ver os registros do caso Samuel Batista no cartório da Polícia Civil. Levou consigo um pendrive e uma carta à mão, explicando que era morador da região e pesquisava um desaparecimento antigo. Mas a resposta que recebeu foi rápida e seca. Não consta nada relevante. Apenas o boletim inicial de 1997, sem anexos, sem atualizações posteriores. Nenhuma menção à descoberta de 2011, nenhuma nota sobre a visita dos policiais, nada. Aos poucos, a comunidade se dividiu. Havia os que queriam esquecer ou que não queriam atrair problemas, e havia os que sentiam que o silêncio era também uma forma de covardia. Samuel, afinal, sempre fora conhecido por dizer o que precisava ser dito, mesmo que isso incomodasse, mesmo que isso fosse perigoso. Em 2013, Genderson resolveu organizar um pequeno grupo de memória oral. Ele gravava conversas com moradores mais antigos, tentando reconstruir, com base nos relatos, os últimos dias do pastor. A maioria das entrevistas era vaga, evasiva. Muitos diziam não lembrar com clareza. Mas uma em particular chamou a atenção. Uma mulher de nome Carmelita, já com mais de 70 anos, que fora ajudada por Samuel nos tempos em que ele distribuía remédios naturais nas comunidades. Ela contou que poucos dias antes do desaparecimento, o pastor havia tido uma discussão com 2 homens perto do porto da vila. Disse que não ouviu o conteúdo, mas que ele estava visivelmente alterado depois. Nunca vi Samuel com raiva. Naquele dia, ele estava como um rio cheio, quieto, mas prestes a transbordar. O detalhe que mais chamou a atenção de Genderson foi outro. Carmelita mencionou, sem que ele perguntasse, que o terno preto que Samuel usava tinha uma pequena mancha no ombro esquerdo, como se fosse óleo ou graxa. Era a mesma descrição que Lorival fizera anos antes sobre o terno encontrado dentro da lona, mas a gravação da entrevista desapareceu. Genderson guardava seus arquivos em um notebook antigo, emprestado da escola. Em uma manhã de março, quando tentou acessá-lo, a máquina não ligava mais. O disco havia queimado. Perdeu não só o áudio com Carmelita, mas também as anotações das entrevistas. Quando contou isso à sua mãe, ela lhe disse apenas uma frase: "Filho, às vezes tem coisa que é melhor não ficar mexendo." Foi também nesse período que surgiram suspeitas de que o terreno atrás da capela antiga escondia mais do que apenas os objetos do pastor. Um trabalhador rural chamado Ruben contou a um amigo que durante uma escavação informal para plantar mandioca no mesmo terreno, sua enxada bateu em algo metálico, enterrado mais fundo. Não abriu o buraco. Não insistiu. Disse que sentiu um calafrio e foi embora. O terreno nunca mais foi mexido. Lorival, já com a saúde debilitada, passou a sair menos de casa. Em um encontro com Genderson, feito na varanda de madeira da casa onde sempre morou, deixou escapar uma frase que ele próprio pareceu se arrepender de dizer. Tem gente que sabe o que aconteceu, só que falar é o mesmo que morrer uma segunda vez. A frase ecoou na mente de Genderson por semanas. Ele já não sabia se continuava investigando ou se respeitava o silêncio imposto por todos os lados. Mas havia uma certeza incômoda. Alguém colocara aquele terno ali. Alguém dobrara a Bíblia. E aquele relógio parado às 21h47 era mais do que uma pista. Era um recado. Nos anos seguintes, o jardim foi crescendo com ervas e flores cuidadas por mãos anônimas. A capela nova seguia ativa, agora com outro pastor ainda mais jovem, vindo de Cruzeiro do Sul. Poucos dos que frequentavam os cultos sabiam da história. E os que sabiam,
preferiam acreditar que Samuel havia partido em missão e nunca mais voltou. Mas os objetos encontrados sobre a terra não mentiam. E o tempo, mesmo que encoberto por folhas e barro, não esquece o que foi enterrado sem despedida. Capítulo 4. Em comunidades como Foz do Breu, o tempo não apaga as coisas. Ele apenas cobre tudo com mato, umidade e medo. Mas em 2015, um fato aparentemente banal voltou a sacudir o silêncio cuidadosamente mantido ao redor do desaparecimento de Samuel Batista. A Escola Municipal Rui Barbosa, a única da vila, foi reformada após anos de abandono. Durante a reorganização dos materiais antigos, uma professora nova, vinda de Rio Branco e recém-chegada à comunidade, encontrou uma caixa de papelão embolorada no fundo de um armário trancado. Dentro, havia papéis antigos, fichas de alunos dos anos 90, cartolinas desbotadas e, entre elas, um envelope pardo dobrado e marcado com as iniciais SB. Ao abri-lo, encontrou algo inusitado. 5 folhas pautadas escritas à mão com caligrafia firme. Era um rascunho de sermão. Ao que tudo indicava, um sermão nunca pregado. O texto falava sobre verdade oculta, sobre a justiça do homem frente à justiça divina e continha uma citação destacada. O que é feito nas sombras será revelado na luz. No final, uma frase solta, diferente do tom bíblico do resto do texto. Se acontecer algo comigo, procurem a irmã Esther. Ela sabe onde está a verdade. A professora, sem entender o contexto, mostrou o material a uma funcionária mais antiga da escola, Dona Marta, que imediatamente empalideceu. Era a caligrafia de Samuel. Ela reconheceu na hora. Disse que na época ele costumava deixar bilhetes para os professores com versículos ou mensagens, mas aquilo era diferente. Nunca tinham visto aquele texto. A notícia se espalhou rapidamente. Genderson, que já não morava mais na vila, foi informado por rádio. Voltou a Foz do Breu dias depois, a tempo de ver o envelope original. Leu, releu, fotografou e com uma pergunta que não saía da cabeça. Quem era a irmã Esther? Não havia ninguém com esse nome entre os moradores atuais, nem registros na lista de batismos da vila, nem nas atas da igreja. Mas o nome não era inédito. Estava justamente na dedicatória da Bíblia encontrada dentro da lona em 2011. A partir daquele ponto, a investigação informal tomou outro rumo. Genderson passou a entrevistar missionários mais antigos em Cruzeiro do Sul. Depois de muitas tentativas, encontrou um casal de aposentados que nos anos 90 coordenava a logística das viagens missionárias ao Alto Juruá. Foi com eles que Samuel Batista veio para Foz do Breu. E foi com eles que, em 1995, ele recebeu o Novo Testamento plastificado com a dedicatória. Irmã Esther, contaram, era uma mulher que morava em uma vila a 4 dias de barco de Foz do Breu. Viúva, parteira, evangélica devota, atuava como espécie de conselheiro espiritual dos missionários da região. Tinha relação próxima com Samuel, embora ninguém soubesse ao certo se havia algo além da amizade e da fé. Segundo o casal, ela havia retornado ao Maranhão em 1998, depois de uma decepção muito grande que nunca explicou. Desde então, sumira do mapa. Com a ajuda de contatos da igreja, Genderson conseguiu localizar um endereço em Carolina, no interior do Maranhão. Não era certeza, mas era a única pista concreta que ele tinha. Em dezembro de 2015, pediu ajuda a uma ONG ligada à proteção de defensores da floresta para viabilizar a viagem. Partiu dias antes do Natal com uma mochila, cópias dos papéis encontrados na escola e a Bíblia que guardava desde que registrara a descoberta anos antes. Chegou a Carolina no dia 23. A casa era simples, de madeira, com um pequeno jardim na frente e roupas secando no varal. Bateu à porta. A mulher que o atendeu parecia ter uns 70 anos, cabelos presos com um lenço floral e olhos que carregavam muitos anos de silêncio. Ele se apresentou, mostrou os documentos. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Depois, sem dizer nada, pediu que ele entrasse. Durante horas ficaram sentados na varanda com 2 copos de café morno entre eles. Aos poucos ela começou a falar. Contou que conheceu Samuel ainda jovem, nos tempos em que ele ajudava nas obras sociais da igreja. Que era um homem de fé, mas também de coragem. Que havia enfrentado com palavras e orações muitos dos coronéis da região amazônica.
que era respeitado e temido, e que em 1997, semanas antes do desaparecimento, havia lhe enviado uma carta, a única que guardava até hoje. Entrou no quarto e voltou com um envelope envelhecido. Dele retirou uma folha dobrada com a mesma caligrafia do sermão inacabado. A carta dizia, entre outras coisas, se algo acontecer, não deixe que apaguem o que plantamos. Eles vão tentar enterrar tudo, até o nome, mas um dia alguém vai cavar fundo bastante e vai achar. Na carta, Samuel mencionava 3 homens que vieram da fronteira, que estavam pressionando moradores, intimidando lideranças e tentando corromper jovens da comunidade. Falava em ameaças disfarçadas de doações e de um possível dossiê que estaria guardado fora da vila. Ao final da leitura, irmã Esther olhou para Genderson com um ar de resignação. Você já achou mais do que eu achei em todos esses anos. Mas cuidado, tem coisa que é tão enterrada que quando desenterra volta mordendo. Ela entregou a carta a ele, disse que não queria mais guardar aquilo, que já tinha feito a parte dela, que a fé era o que a mantinha diva, mas que as feridas do passado nunca tinham cicatrizado. E que Samuel havia morrido sim, mas não da forma que todos pensavam. Genderson voltou à Foz do Breu com a carta dobrada dentro da Bíblia. Chegou no início de janeiro de 2016, depois de quase um mês fora. Quando chegou, soube que Lorival havia falecido na véspera do Natal. Foi enterrado no pequeno cemitério da vila sob uma cruz de madeira simples, sem nome, como ele pediu. Muitos dizem que ele levou verdades consigo, outros acreditam que finalmente descansou. Mas naquela mesma noite, ao abrir a Bíblia e reler a carta, Genderson percebeu um detalhe que nunca havia notado. No verso da folha, escrita com letra apressada e menor, uma última frase. Se alguém chegar até aqui, procure pela segunda lona. Capítulo 5. Genderson retornou à Foz do Breu com a carta de Samuel dobrada dentro da Bíblia, um artefato sagrado e agora perigoso. A notícia da morte de Lorival, recebida como um soco no estômago, o deixou à deriva. O último ancião que ousava falar, que era uma ponte viva para a noite do desaparecimento, havia se calado para sempre. A sensação de isolamento de Genderson se aprofundou. A vila, que já era um lugar de segredos, agora parecia ainda mais impenetrável, e a frase no verso da carta ecoava em sua mente como um mantra e um enigma. Se alguém chegar até aqui, procure pela segunda lona. O que significava segunda lona? A primeira, encontrada em 2011, continha os pertences pessoais do pastor, um memorial simbólico. A segunda, Genderson intuía, guardava algo mais. A resposta. Mas onde procurá-la? A área atrás da capela antiga era vasta, um emaranhado de mato, bananeiras e terra erodida. Cavar aleatoriamente seria inútil e chamaria uma atenção indesejada. Ele sentia os olhares da vila sobre si. Ninguém dizia nada, mas o ar estava carregado de uma desconfiança silenciosa desde sua viagem. Ele não era mais apenas o neto de uma fiel. Era um problema. Um jovem que remexia em terra quieta. Ele sabia que precisava de um mapa, não um de papel, mas um da memória coletiva da vila. Procurou por Batista Filho, neto do pedreiro que ajudara a erguer a capela nos anos 80. Usando o pretexto de um trabalho escolar sobre a história da arquitetura local, Genderson o fez falar sobre a construção. Meu avô sempre contava, disse Batista, que o pastor Samuel era um homem prevenido. Ele insistiu em fazer um segundo compartimento nos fundos do terreno, um pouco mais afastado. Era para ser um depósito de emergência, para guardar mantimentos, ferramentas e lonas para o caso de uma enchente forte. Mas o solo era ruim, encharcado. A obra nunca foi para frente, ficou só na fundação de madeira. Era a pista que Genderson precisava. Um segundo compartimento, destinado a guardar lonas. A segunda lona não era um objeto, era uma localização. Com a ajuda de Batista, ele obteve uma cópia amassada do croquis original da capela. O mapa mostrava a área do depósito, a cerca de 20 metros de onde a primeira lona fora encontrada, em um trecho mais denso de vegetação. A espera pela oportunidade de cavar foi angustiante. Genderson esperou por 3 semanas, até uma madrugada de chuva forte, quando o barulho da tempestade abafaria seus movimentos e a escuridão seria sua aliada. Em fevereiro, armado com uma pá pequena, um facão
e uma lanterna coberta com um pano para diminuir a luz, ele foi até o local. A escavação foi um exercício de medo e exaustão. A chuva encharcava suas roupas e a lama tornava cada pá de terra mais pesada. A cada ruído da mata, um estalar de um galho, o pio de uma coruja, seu coração disparava. Ele cavou por quase 1 hora, a poucos palmos de profundidade, até que a pá bateu em algo oco. Madeira. Afastou o barro com as mãos. Era uma tábua fina, quase podre. Abaixo dela, pressionado pela terra, estava um embrulho. Uma lona escura, pesada, amarrada com corda de sisal, em avançado estado de deterioração. Com cuidado, ele a retirou do buraco e a levou para casa. No silêncio de seu quarto, com a chuva ainda batendo na janela, ele desfez os nós apodrecidos. O que havia dentro não era o que ele esperava. A lona envolvia uma pasta de couro velho. Dentro dela, havia papéis meticulosamente plastificados, um pequeno caderno de capa preta e 2 fotografias em preto e branco. Aquilo não era um memorial, era um dossiê. Os papéis eram o trabalho de um investigador. Samuel havia criado tabelas, registrando as datas e horários de movimentações de barcos desconhecidos no Rio Breu. Havia anotações sobre motores de polpa de alta potência e marcas de combustível. Alguns nomes de moradores locais estavam circulados, com anotações ao lado. Recebeu 500 para silenciar. Ameaçado. O caderno de capa preta continha o registro de conversas que Samuel havia tido com líderes comunitários de vilas vizinhas. As denúncias eram sobre extração violenta de madeira, coação de pescadores e a contaminação dos igarapés. Uma frase, transcrita de um velho ancião, resumia o horror. Esses homens não têm Deus, eles têm pressa. Mas as fotografias eram o que mais impactava. Tiradas de longe, mostravam balsas de garimpo em plena atividade, bem perto da margem da vila. Numa delas, 3 homens encapuzados e armados com espingardas observavam a câmera. Não era claro se sabiam que estavam sendo fotografados ou se posavam, num ato de desafio. Em outra foto, um homem de costas, vestindo uma camisa de capataz, apontava para um mapa aberto sobre uma mesa improvisada. Ao lado dele, um motor de grande porte, com a inscrição PZ-94. Jenderson ficou em choque. O que ele tinha em mãos era uma denúncia formal que nunca chegou a ser entregue. Era o motivo da morte de Samuel Batista. O pastor não havia sido apenas um líder religioso. Ele era um ativista que usava sua fé como escudo para lutar contra um poder muito maior. Ele guardou tudo em um saco plástico e escondeu no fundo de um velho baú sobre o assoalho de sua casa. Sabia que estava lidando com algo maior do que podia controlar. Sabia que não podia confiar em ninguém. E sabia, com uma certeza gelada, que quem havia matado o pastor para proteger aquele segredo ainda estava por perto. Na semana seguinte, a confirmação de seus medos chegou. Um bilhete foi deixado sob a porta de sua casa. Sem nome, sem caligrafia identificável, apenas uma frase, formada por letras recortadas de jornal. Tem coisa que foi feita para ficar enterrada. Você quer mesmo ser o próximo? Capítulo 6. O bilhete com letras recortadas de jornal não era apenas uma ameaça. Era uma sentença. Jenderson segurou o papel com os dedos trêmulos, sentindo o ar de seu pequeno quarto se tornar denso, irrespirável. Cada sombra no canto da casa, cada ruído vindo da mata lá fora, parecia agora uma presença hostil. A paranoia, antes um sentimento abstrato, tornou-se sua companheira constante. Ele passou a trancar a porta durante o dia, a examinar o rosto de cada pessoa que cruzava seu caminho na única rua da vila, buscando um sinal, um brilho de conhecimento nos olhos dos vizinhos que conhecia desde a infância. A vila, seu lar, havia se transformado em uma gaiola. O silêncio, que antes era uma característica da vida ribeirinha, agora soava como uma conspiração. Quem teria deixado o bilhete? Alguém que o vira cavar na chuva? Alguém que o seguira desde sua volta do Maranhão? Ou, a possibilidade mais assustadora, alguém que sempre esteve ali, observando, participando.
Um rosto amigo durante o dia, uma sombra ameaçadora à noite. Sua mãe, ao perceber seu estado de agitação, o confrontou. Genderson, relutante, mostrou a ela o bilhete. O rosto da mulher, já marcado pelo tempo e pelo trabalho duro, se contraiu em uma máscara de pavor. Ela segurou os braços do filho com uma força que ele não sabia que ela possuía. Jogue isso fora, meu filho, implorou ela, os olhos cheios de lágrimas. Queime esses papéis. O pastor Samuel era um homem de Deus, mas ele está morto. Você está vivo. Tem coisa que não é da nossa conta. Tem gente que é dona do rio, da terra e do nosso silêncio. Não mexa com eles. Por mim. Não queira ser o próximo. As palavras dela, nascidas do amor e do medo, pesaram sobre Genderson. Ele passou 2 dias em um estado de paralisia. O dossiê de Samuel, escondido sob o assoalho, queimando como uma brasa. Desistir era a escolha sensata. Era a escolha que garantiria sua sobrevivência. Mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto do pastor Samuel, não como um santo, mas como um homem que decidiu não se calar. Via a frase no caderno do ancião: esses homens não têm Deus, eles têm pressa. E sentia que o silêncio seria uma forma de cumplicidade, uma traição à memória do único homem que ousou lutar por aquela terra. Ele tomou sua decisão. Não podia lutar sozinho, e não podia confiar em ninguém na vila ou na polícia local, que já havia demonstrado sua ineficácia e possível conivência anos antes. Ele precisava de um aliado de fora, alguém que entendesse a linguagem do poder e da imprensa. E então ele se lembrou, o jornalista de Cruzeiro do Sul, aquele que, em 2010, veio investigar o caso e foi aconselhado a esquecer a história. Se alguém tinha uma dívida moral com aquele caso, era ele. Genderson sabia que precisava tirar o dossiê de Foz do Breu. Sair da vila com uma pasta cheia de documentos seria suspeito. Ele então passou uma noite inteira fotografando cada página do dossiê com um celular antigo da escola. Um trabalho meticuloso e tenso. Salvou as imagens em 2 cartões de memória. Escondeu um deles dentro da costura de sua própria bota e o outro em um pequeno invólucro à prova d'água que enfiou em um tubo de pasta de dente. O dossiê original, ele o lacrou novamente na pasta de couro, a envolveu na lona e a enterrou em um novo local, no fundo do quintal, sob a raiz de uma jaqueira. Na manhã seguinte, disse à mãe que ia para a cidade resolver uns documentos. A viagem de barco até Cruzeiro do Sul foi uma tortura psicológica. Cada passageiro, cada barqueiro, cada parada em um porto ribeirinho parecia uma ameaça em potencial. Ele não tirava os olhos da água, esperando a qualquer momento a aproximação de uma lancha de um barco desconhecido. Chegou a Cruzeiro do Sul no fim da tarde, uma cidade barulhenta e caótica, que, paradoxalmente, lhe pareceu mais segura que o silêncio de sua vila. Encontrar o jornalista não foi fácil. Ele não trabalhava mais no jornal local. Genderson descobriu que, após o episódio em Foz do Breu, ele havia se tornado freelancer e agora mantinha um pequeno blog de notícias investigativas, operando de um escritório improvisado nos fundos de sua casa. O jornalista, um homem de meia-idade chamado Caio, recebeu-o com desconfiança. Seus olhos estavam cansados, cínicos, os de um homem que já vira verdades demais serem enterradas. Foz do Breu, o caso do pastor, disse ele, reconhecendo Genderson. Achei que essa história já tinha morrido. Histórias não morrem, as pessoas sim, respondeu Genderson, a voz firme. Ele tirou o cartão de memória de sua bota e colocou sobre a mesa. O senhor foi aconselhado a esquecer. O pastor Samuel deixou provas para que ninguém esquecesse. E eu as encontrei. Caio olhou para o pequeno pedaço de plástico sobre a mesa e depois para os olhos do rapaz à frente dele. Havia uma mistura de medo e determinação ali, que ele reconhecia, a mesma que ele mesmo sentira anos antes de entender que certas batalhas não podiam ser vencidas. Com um suspiro, ele pegou o cartão de memória e o inseriu em seu notebook. As imagens começaram a carregar na tela. As tabelas de Samuel, os nomes, as fotos das balsas, dos homens armados. O rosto de Caio transformou-se. O cinismo deu lugar a uma intensidade febril. Ele ampliava as imagens,
lia as anotações, seus dedos voando sobre o teclado. Isso é uma bomba, sussurrou ele. Isso não é só garimpo ilegal. Pelo equipamento, pela logística, isso é uma operação criminosa de larga escala. E essa sigla, PZ94, eu já vi isso em algum lugar. Ele se virou para Genderson, a excitação da descoberta agora misturada a um temor renovado. Garoto, você tem noção do vespeiro em que você mexeu? Isso aqui envolve gente muito grande, gente que não manda bilhetinho 2 vezes. Naquele momento, o cachorro de Caio, que estava deitado no quintal, começou a latir de forma agressiva para a rua. Caio foi até a janela e olhou por uma fresta na persiana. Do outro lado da rua, parada, sob a sombra de uma mangueira, estava uma caminhonete preta com vidros escuros e sem placa. Dentro, a silhueta de 2 homens. Eles não faziam nada. Apenas estavam ali, parados, observando. Eles te seguiram, disse Caio, a voz baixa e tensa, afastando-se da janela. Eles te seguiram até aqui. O perigo não ficara para trás. Nas águas escuras do rio Breu, ele viajou com Genderson, silencioso e paciente. E agora estava ali, do outro lado da rua, esperando. Capítulo 7. O latido do cachorro foi o alarme. A caminhonete preta, parada do outro lado da rua como um predador de metal e vidro escuro, era uma sentinela da morte. Naquele instante, o pequeno e desordenado escritório de Caio, com suas pilhas de jornais velhos e o cheiro de café requintado, se tornou o epicentro de uma guerra invisível. O cinismo que habitava o jornalista como uma segunda pele se desfez, substituído pela adrenalina fria da sobrevivência. Um instinto que ele pensava ter aposentado junto com suas grandes reportagens. Eles te seguiram, disse Caio, a voz baixa e tensa, afastando-se da janela como se o vidro pudesse queimar. Eles sabem que você está aqui. E sabem que você me entregou material. Ele se moveu rápido, não em pânico, mas com a eficiência de quem já esteve sob pressão antes. Trancou a porta dos fundos, puxou as persianas empoeiradas e apagou a luz principal da sala, deixando o ambiente mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz fantasmagórica do monitor do notebook. Temos pouco tempo. Eles não estão aí para observar. Estão esperando a rua esvaziar. Estão esperando a cobertura da noite para agir. Genderson sentiu o pânico subir pela garganta, um gosto amargo de medo. Ele havia saído da floresta apenas para encontrar uma selva diferente, uma com regras que ele não entendia. Ele havia trazido o perigo para a porta daquele homem. "O que a gente faz?" sussurrou ele, os olhos fixos na janela, esperando ver um vulto, um movimento. "A gente não corre. A gente revida", disse Caio, a determinação endurecendo sua voz. "A arma deles é o silêncio, o medo, a certeza de que ninguém vai saber o que aconteceu aqui. A nossa única arma é o barulho. É garantir que essa história se torne grande demais para ser apagada." Caio era um homem de contingências, um resquício de seus dias como repórter investigativo em zonas de conflito. Ele se ajoelhou e forçou uma tábua solta no assoalho. De um compartimento secreto, retirou um HD externo, um telefone via satélite e uma pequena pistola, que ele verificou e colocou na cintura, sob a camisa. O erro deles foi achar que o pastor Samuel estava sozinho e que você estaria sozinho. Mas a partir de agora, essa história não é mais nossa. É do mundo. O plano de Caio era audacioso e desesperado. Eles não publicariam a matéria em seu pequeno blog. Isso seria como acender um fósforo no meio de um furacão. Eles criariam uma bomba relógio digital. Iriam compilar todo o dossiê, as fotos de alta resolução do celular de Genderson, as transcrições das anotações de Samuel, a pesquisa de Caio sobre a sigla PZ94 e as possíveis conexões corporativas, em um único pacote de dados criptografado. E o enviariam, simultaneamente, para uma rede de contatos que ele construiu ao longo de anos. Um editor de confiança na Folha de São Paulo, uma jornalista investigativa na agência Reuters em Londres e uma advogada de uma ONG de direitos humanos em Genebra.
Se apenas um de nós publicar, eles nos matam e abafam o caso, explicou Caio, enquanto seus dedos voavam sobre o teclado. Mas se a história explodir em 3 continentes ao mesmo tempo, gera um custo político e econômico que nem eles podem pagar. A gente não pode mais se esconder. A gente tem que se tornar a notícia. O trabalho deles se estendeu pela madrugada, uma corrida frenética contra o tempo e contra o olhar vigilante da caminhonete preta. Enquanto Genderson, seguindo as instruções de Caio, redigia um depoimento pessoal detalhado, contando em primeira pessoa como encontrou o dossiê, o jornalista fazia suas próprias investigações. A sigla PZ94 que Samuel anotara era a chave. Usando uma base de dados internacional de equipamentos de mineração, Caio descobriu que PZ94 era o número de série de uma draga de prospecção de castinerita de fabricação alemã, importada para o Brasil 2 anos antes do desaparecimento de Samuel, por uma subsidiária de um gigantesco conglomerado de mineração com sede em Zurique. O conglomerado, por sua vez, tinha como um de seus principais consultores na América do Sul um nome que fez o sangue de Caio gelar. Um político que, na época do desaparecimento, era o secretário de Meio Ambiente do estado do Acre. A operação não era apenas um garimpo ilegal. Era uma prospecção clandestina de minérios estratégicos, operada por uma corporação multinacional em conlucio com o poder público. Por volta das 4 da manhã, o telefone pessoal de Caio tocou. Número bloqueado. Ele hesitou, depois atendeu, colocando no voz a voz. Uma voz masculina, calma, sem sotaque e terrivelmente educada, falou. Senhor Caio, gostaríamos de aconselhá-lo a não se envolver em assuntos que não lhe dizem respeito. O rapaz ribeirinho trouxe uma história antiga e triste. Deixe-a descansar. Sua filha estuda em Florianópolis, não é? Uma cidade linda. Seria uma pena se a violência da Amazônia chegasse até lá. A ligação foi encerrada. Genderson viu o rosto de Caio se transformar. A determinação profissional deu lugar a uma fúria pessoal e paterna. Ele desligou o telefone, respirou fundo e olhou para Genderson. Agora é pessoal. Eles não vão nos calar. Eles não vão vencer. Às 5:30 da manhã, o pacote digital estava pronto. Um dossiê completo, com um embargo para publicação simultânea às 9 da manhã, horário de Brasília. Com o telefone via satélite, para não ser rastreado, Caio enviou os arquivos. A bomba relógio estava armada e programada. Eles se sentaram no escuro, o notebook desligado, o silêncio apenas quebrado por suas respirações e pelo latido distante de outros cães. A caminhonete preta continuava lá fora. Eles haviam feito a parte deles. Agora restava esperar. Esperar para ver se o mundo acreditaria na voz de um pastor morto e de um rapaz ribeirinho. Esperar para ver se a verdade era mais forte que o poder. Ou esperar pela batida na porta que significaria que a aposta deles havia falhado. O sol começava a clarear o céu de Cruzeiro do Sul, mas para os 2 homens naquele escritório, a noite estava longe de terminar. A cada farol de carro que passava na rua, seus corpos se enrijeciam. A cada minuto que o relógio avançava em direção às 9 da manhã, o ar parecia mais rarefeito. Eles não eram mais apenas guardiões de uma história. Eram o targo principal dela. Capítulo 8. O ar no escritório de Caio era rarefeito, denso de uma tensão que antecede o impacto. Lá fora, a caminhonete preta permanecia, uma silhueta imóvel nas primeiras luzes do amanhecer. Genderson e Caio, sentados no escuro, não falavam, apenas esperavam. Cada minuto no relógio era uma eternidade. 8h58. 8h59. O som de portas de carro batendo na rua fez com que ambos prendessem a respiração. Vultos saíram da caminhonete. Eram 3. Moveram-se em direção à casa, os passos pesados sobre o cascalho. Era o fim. No exato instante em que o primeiro homem tocou a maçaneta da porta, o mundo explodiu. Não com o som de um tiro, mas com o zumbido agudo e incessante de vibrações. O celular de Caio sobre a mesa começou a vibrar loucamente. Em seguida, o de Genderson. Eram notificações, dezenas delas.
Mensagens de colegas, alertas de notícias, e-mails. A bomba relógio digital havia detonado. Eram 9 horas em ponto. O homem na porta hesitou. De dentro da caminhonete, soou o toque de um telefone. Um dos homens atendeu, ouviu por um instante, o rosto se contorcendo em uma máscara de fúria e confusão. Ele gritou para os outros. Em segundos, eles estavam de volta ao veículo, que cantou pneus e desapareceu na esquina. A ameaça imediata havia evaporado, substituída por um tipo diferente de caos. Caio pegou o celular. A manchete principal do portal da Folha de São Paulo estampava uma das fotos de Samuel. Dossiê de pastor assassinado na Amazônia revela esquema de mineração ilegal de multinacional suíça e elo com político. Na Reuters, a matéria saía em inglês, focando no escândalo corporativo. E a ONG em Genebra já havia emitido uma nota oficial, pedindo uma investigação internacional. O barulho que eles criaram era ensurdecedor. Conseguimos, sussurrou Caio, mais para si mesmo do que para Genderson. Eles não podem mais nos matar. Já viramos mártires em potencial. A tempestade midiática e política que se seguiu foi avassaladora. Pressionado pela repercussão internacional, o governo brasileiro foi forçado a agir. A Polícia Federal, antes alheia ao caso, abriu uma investigação de alta prioridade. Em menos de 24 horas, o político mencionado no dossiê foi afastado do cargo e convocado a depor. As ações do conglomerado suíço despencaram na Bolsa de Valores. A parte mais crucial da operação, no entanto, aconteceu no Vale do Javari. Usando o dossiê de Samuel e as imagens de satélite como um mapa, uma equipe do Comando de Operações Táticas da PF, com apoio do Exército, realizou uma incursão na base clandestina. A resistência foi mínima. A maioria dos capangas, sem ordens e sem liderança, se rendeu. A pista de pouso foi tomada, e no local, a PF encontrou toneladas de cassiterita já processada e um laboratório sofisticado. Foi um dos homens presos, um capataz de baixo escalão, que, em troca de uma delação premiada, finalmente contou o que aconteceu na noite de 14 de junho de 1997. Samuel, segundo ele, havia sido descoberto fotografando as balsas. Eles o levaram para uma conversa com o chefe da operação local. Ofereceram dinheiro, muito dinheiro, para que ele parasse de investigar e fosse embora da região. Samuel recusou. Ele disse, segundo o delator, que não negociava a alma da floresta. Foi então que a ordem veio, via rádio. A ordem era para silenciar o pastor. Eles o levaram para uma área remota do rio, e lá, ele foi executado. O delator, com a voz embargada, indicou o local aproximado onde o corpo fora enterrado, em uma cova rasa, para que a própria floresta o consumisse. Com as coordenadas, a equipe de peritos da PF, acompanhada por Genderson e Caio, agora sob proteção policial, retornou à Foz do Breu. A busca durou um dia, e então eles o encontraram, os restos mortais do pastor Samuel. Ele foi identificado pelos registros dentários e por um pequeno crucifixo de madeira que ainda estava no seu pescoço. O retorno do corpo de Samuel à Foz do Breu foi um evento de comoção e catarse. A vila inteira parou. Pessoas que haviam se calado por medo agora choravam abertamente nas ruas. O funeral foi realizado na Capela Nova, mas o enterro, a pedido da comunidade, foi no pequeno jardim que havia crescido atrás da capela antiga, o mesmo lugar onde Genderson encontrara a primeira lona. Meses depois, os julgamentos terminaram. O político e os executivos da multinacional foram condenados a décadas de prisão. Os capangas, incluindo o delator, receberam penas menores. A terra indígena do Vale do Javari foi colocada sob proteção reforçada do Exército. Caio escreveu a matéria de sua vida, ganhando prêmios e restaurando sua reputação como um dos grandes jornalistas investigativos do país. Genderson, que depois como testemunha-chave, recusou as ofertas para se mudar para a cidade grande. Voltou para Foz do Breu. Com o dinheiro de um prêmio de direitos humanos que recebeu, ele criou a Fundação Atalaia, uma pequena ONG para monitorar o desmatamento e dar voz às comunidades ribeirinhas. Ele não era mais apenas um rapaz curioso, era o herdeiro do legado de Samuel. No aniversário de 1 ano do enterro do pastor, a vila inaugurou um pequeno memorial no jardim. Não havia estátuas, apenas uma simples placa de madeira de ipê, com uma frase retirada do último sermão gravado de Samuel, que o dossiê revelara ao mundo: se enterram a verdade, um dia a terra devolve. Genderson estava lá, ao lado de sua mãe,
que agora o olhava com um misto de orgulho e alívio. Ele olhou para a placa, para a capela antiga, para o rio que corria ao longe. O silêncio ainda estava presente, mas não era o silêncio do medo. Era o silêncio da paz. A paz de uma história que finalmente havia encontrado seu fim e, ao mesmo tempo, o seu verdadeiro começo. A luz do pastor, que tentaram apagar, agora brilhava mais forte, refletida nos olhos de uma nova geração que aprendeu que a única forma de não ter medo é fazendo barulho.